Bem, eu terminei o vídeo anterior falando sobre essa questão do trabalho na segunda fase da cafeicultura. Vamos lembrar, a segunda fase da história do café no Império, né, no segundo reinado principalmente, vai de 1850 a 1870. E o que nós já falamos sobre a questão do trabalho é que existe ali naquele momento uma mistura entre trabalhadores italianos, imigrantes livres e trabalhadores escravos. Qual que é o problema disso? O grande problema disso é que os trabalhadores livres vão ser tratados com a mesma violência que os escravos. Tá? Isso vai trazer um problema. Mas antes de falar desse problema, vamos pensar o seguinte: como que esses imigrantes italianos estão chegando no Brasil e por que eles estão chegando exatamente nesse momento? Primeiro vamos olhar para o contexto lá na Europa. Por volta de 1850, né, quer dizer, logo depois da Primavera dos Povos, lá de 48, a região da Itália e a região da Alemanha ainda não eram unificadas. Mas é o momento em que se inicia um processo em direção a essa unificação, tanto a partir de Piemonte, na Itália, quanto a partir da Prússia, na futura Alemanha. Esse processo de unificação não é um processo pacífico, são guerras, tá? Que a Piemonte move contra outros países para anexar outros reinos e repúblicas independentes e formar assim o Estado unificado da Itália. A mesma coisa vai acontecer em relação à Prússia com a Alemanha. Tá? Então, nós temos uma sequência de guerras que acontecem ali entre 1850 e 1870, que são as guerras de unificação. Bom, é claro que essas guerras vão provocar uma situação de violência generalizada e muitas famílias resolvem migrar. Mas não é só isso. Esse é o momento também que, tanto a partir da Prússia quanto a partir de Piemonte, na Itália, há uma aceleração da industrialização. Inclusive, nós estamos chegando na segunda Revolução Industrial. Essa industrialização ela vem associada a um processo de urbanização. E daí? E daí que processo de urbanização significa êxodo rural, significa famílias indo em número cada vez maior do campo para a cidade. Tá? E a cidade não vai aguentar esse tanto de gente. Resultado, esse é um período em que em toda a Europa, não só na futura Itália e na futura Alemanha, mas na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica, nós temos um movimento massivo de famílias emigrando em busca de colônias. Só que a Alemanha e a Itália ainda nem existiam como Estado nacional, então não tinham colônias. Italianos e alemães preferem vir para Estados Unidos, Argentina e, em terceiro lugar, Brasil. Ok? Bom, como que esses italianos vêm parar aqui por volta de 1850? Vamos pensar agora no contexto interno do Brasil. 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Então era impossível, era proibido, não é impossível, mas se torna crime importar trabalhadores escravos do continente africano. Tá? Então os produtores de café, diante daquela ascensão econômica em que há uma demanda maior por força de trabalho, eles optam por importar trabalhadores livres da Europa. Claro que por trás disso existe também uma perspectiva de eugenia, a ideia de se branquear a população brasileira. Tá? Então é uma perspectiva política extremamente racista que praticamente dominava a mentalidade política das elites brasileiras da época. Tudo bem? Bom, então nós temos que trazer trabalhadores, vamos trazer trabalhadores brancos livres da Europa. Por que da Itália e da Alemanha? Porque nessas duas regiões existe êxodo rural, mas não existem colônias como Inglaterra e França tinham. Tá? Então eles têm que ir para outros países e eles vão escolher Estados Unidos, Argentina e Brasil principalmente. Bem, como que se dá a vinda desses caras para cá? Existe um problema. Qual é o problema? Brasil tem uma vasta extensão de terras não ocupadas. Se as famílias de camponeses italianos chegam aqui e veem esse tanto de terra livre, o que eles vão fazer? Eles vão optar por serem pequenos proprietários produzindo para subsistência ou para abastecimento local. Ou seja, a chegada dessas famílias não resolveria o problema da carência de mão de obra. Então o governo precisa de criar algum mecanismo que direcione essas famílias que estão vindo para trabalhar no sistema de plantation.
E qual foi esse mecanismo? A Lei de Terras de 1850, que transforma a terra em mercadoria. Então, para você ter terra, você deveria agora comprar e não ocupar a terra, e registrar em cartório. E isso faz com que a propriedade da terra se torne uma exclusividade de quem já tem riqueza, de quem já tem dinheiro. Tá? Essa lei de terras vai acentuar o nosso caráter de má distribuição de terras, nosso caráter latifundiário. Bom, vamos lá. Ainda sobre a vinda desses imigrantes para cá. Num primeiro momento, a vinda dos imigrantes vai fazer parte da iniciativa privada. Inclusive foi um senador brasileiro chamado Campos Vergueiro quem inaugura um sistema que é o sistema de parceria. Ele mandava navios para a Itália e ali ele fazia propaganda. Ó, estamos indo para a América. Foi criada, inclusive, no Brasil, uma cidade, em São Paulo, uma cidade chamada Flórida, para enganar a trouxa. Tá? Estamos indo para a América. Aí os caras falam, para a América é legal. Então embarca aquele tanto de italiano para a América. Quando chega aqui, descobrem que é a América do Sul. Tá? Então essas famílias vêm, muitas delas vêm enganadas. Tá? Nisso que vai ficar conhecido como sistema de parceria. O que é o sistema de parceria? O sistema de parceria funciona assim. Essas famílias recebem um lote de terra na grande propriedade, normalmente na periferia desse grande latifúndio. Essas famílias, pelo custo da viagem e pelo lote que receberam para produção de subsistência, elas vão ter que pagar com trabalho e com parte da produção nos cafezais. Tá? Então elas já chegam endividadas. E além disso, vão ter que conviver na lavoura junto com escravos. E aí o capataz, né, o jagunço, que cuida de organizar a produção, ele trata o escravo e o trabalhador imigrante com a mesma violência. E o resultado é uma série de revoltas dos trabalhadores de origem italiana. Tá? Isso obviamente vai desorganizar um pouco a produção e vai trazer efeitos, inclusive, na Europa. Por exemplo, um dos efeitos é que o governo da Prússia proíbe que cidadãos prussianos migrem para o Brasil, com exceção daqueles que viriam para os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque nesses estados não existia notícia de maus tratos, de violência contra o imigrante. Tá? Aí você pensa assim, é por isso que tem mais italiano em São Paulo e mais alemão no Sul. É exatamente por isso. Tá? Mais do que isso, algumas companhias privadas hoje a gente chamaria de imobiliárias, né? Companhias que trabalhavam com o setor imobiliário mesmo, elas vão comprar terras no Sul, tá? Especialmente não, claro, depois da lei de terras, e vão vender essas terras para colonos alemães. Tá? Então, a colonização de imigrantes alemães do Sul, ela é bem diferente da colonização dos italianos na região de São Paulo, tá? Que chegam submetidos a um sistema de violência, de opressão nos cafezais. Beleza? No próximo vídeo nós vamos falar da terceira fase da cafeicultura. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho.